Eu creio, irmãos, que hoje é um dia de cura para a nossa vida. Você pode olhar isso no olho do seu irmão e falar: Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer curar algo em você. Irmãos, eu sempre costumo dizer que aquilo que eu estou pregando primeiramente é para mim. E mais uma vez, não é uma mentira. Eu estou pregando algo que Deus falou comigo nessa semana, coisas que eu precisei tomar decisões nessa semana. E com certeza hoje eu estou em paz, estou bem, estou feliz, e isso faz a diferença. Semana passada nós falamos sobre os 7 mergulhos de Naamã. Quantos estavam presentes aqui? E lembra que o último mergulho representava a paz e o perdão? Não existe nada melhor do que você viver debaixo de paz e perdão. Você pode ter tudo, mas se você não tem paz e não tem perdão, a sua vida está incompleta. A pior coisa é você viver debaixo de julgo, de peso, de acusação e nunca ter certeza se aquilo é certo, aquilo é errado, se você está bem ou não. Então Deus falou muito comigo essa semana, e o que eu vou compartilhar primeiramente é algo que veio para a minha vida como uma palavra revelada, como uma mudança de vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3,13, quem achou diga amém. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Eu estava estudando essa palavra e a palavra aqui, suportar, se nós formos pegar o significado dela, significa carregar, segurar. Muitas vezes nós lemos esse texto como suportar, tenho que suportar, meu irmão, é difícil, mas eu suporto você. Não, não é esse sentido de suportar. O sentido do suportar aqui está falando de você carregar, de você segurar, de você ajudar. E a Bíblia diz o quê? Carregue, segure uns aos outros, perdoe as queixas uns dos outros. E perdoe como o Senhor lhe perdoou. Nós temos uma base, Jesus é o nosso exemplo. Eu tenho falado muitas vezes com os irmãos, principalmente com o pessoal mais próximo, os discipuladores, sobre nós sermos os primeiros a orar, os primeiros a serem dizimistas, ofertantes fiéis, os primeiros a dar exemplo, os primeiros em tudo. Por quê? Porque as pessoas olham as nossas atitudes. Não é que eu estou fazendo porque eu tenho que mostrar coisas boas, não, porque realmente Deus está cobrando isso de nós. E eu creio que nós precisamos ser exemplos em todas as coisas. Então aquilo que nós falamos, nós precisamos viver. Então eu não quero jamais pregar algo que eu não vivo. Por isso sempre que Deus fala comigo, eu sempre estou sensível para falar aquilo, mesmo que eu precise expor a minha vida, mostrar as fraquezas, não tenho dificuldade nisso. E o que eu vejo, irmãos, que eu estava vivendo, muitas vezes, uma mágoa mal resolvida, ela se torna uma ofensa. E quando uma ofensa, ela gera no seu coração, você se bloqueia e muitas coisas param de acontecer na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje e tem coisas mal resolvidas na sua vida com algumas pessoas queridas ou algumas pessoas que fazem ou fizeram parte da sua vida e você nunca resolveu. E isso criou um bloqueio. Eu creio que nós precisamos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Muitas vezes nós vivemos 2 pesos, 2 medidas. Nós queremos o perdão de Cristo, mas nós não queremos perdoar como Cristo perdoou a igreja. Então talvez, na medida que eu vou estar falando, Deus vai falar contigo, vai falar com você no seu lugar. E com certeza, assim como Ele falou comigo, hoje você vai ser curado, como eu fui curado. 1 Pedro 3,9 diz: não retribua o mal e nem a ofensa. Não retribua o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Não faça aquilo que fizeram para você. O problema, irmãos, é que quando você está ofendido, você faz. Quando você está bem, você protege. Quando você está bem, você guarda a vida. Mas quando você está mal, você destrói, você difama e você empresta seus ouvidos. Talvez você chegou ao ponto de estar ofendido de falar de alguém, mas talvez você está ofendido porque você emprestou seus ouvidos para ouvir de alguém. Eu creio que tudo isso bloqueou a sua vida. E assim como eu quero que você seja curado nessa noite, amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 17. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, justamente para nós termos base daquilo que nós estamos fazendo hoje. Romanos 12, 17. À medida que você achar, diga amém. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados,
nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo, palavra inimigo aí troca pela pessoa que te ofendeu, tiver fome, dê-lhe o de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, a justiça de Deus. E não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Até aí, versículo 21. Irmãos, Jesus é o grande exemplo de alguém que teria toda a razão, todo motivo para pagar o mal com o mal, para fazer aquilo que era ruim, porque Jesus foi injustiçado. Jesus, ele investiu em 12 homens, 2 deles, um traiu, outro negou, o outro não acreditou, como Tomé, e tantos outros. Jesus teria todos os motivos para falar: nossa, eu investi, eu me dediquei, eu fiz tanto por eles e isso que eu recebo. Eu dei a minha vida, eu saí do trono de glória, eu saí lá da glória para estar aqui, para virar homem, para ser como homem, morrer no seu lugar. Jesus teria todos os motivos. Inclusive nós vemos na vida dos discípulos que eles tinham esse pensamento, como nós temos, de se vingar, de pagar com a mesma moeda. Tanto é que quando as pessoas estavam incomodando Jesus, ele falava: você quer que a gente tire eles? Você quer que a gente ore e manda cair fogo dos céus? Qual que era a mentalidade do povo e dos discípulos que andavam com Cristo? Resolver o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, como diz o Velho Testamento. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo debaixo do favor da graça de Deus. E a graça de Deus não é só para beneficiar nós, mas é também para que nós possamos ser abençoadores e beneficiar os próximos. Então nós precisamos entender que motivos nós vamos ter. O grande problema é quando entra a ofensa na nossa vida. Porque quando você está ofendido, você acha que você tem razão. Quando você está ofendido, você tem argumento para tudo. Isso realmente é o perigo. Abra sua Bíblia em Lucas 17. Para a base de referência, Mateus 24 diz a mesma coisa, mas nós vamos ler Lucas 17. Lucas 17, versículo 1. Quando você achar, diga amém. Os irmãos estão rápidos, hein? Lucas 17, 1. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham tropeços. Pode trocar essa palavra tropeços por ofensas. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se fosse pendurado ao seu pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes que vier ter contigo, dizendo: arrependo-lhe, tudo lhe será perdoado, ou perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Irmãos, os discípulos aqui, eles pedem para Jesus aumentar a fé deles. Em que momento? Quando é para curar um paralítico? Não. Quando é para fazer um cego enxergar? Não. Mas é quando fala sobre perdoar a ofensa. Os discípulos, eles já tinham visto muitas coisas com Jesus. Tinha visto multiplicação dos pães e peixes, tinha visto coxo andar, tinha visto cego enxergar. Tantos milagres aconteceram lá. Em nenhum momento você vê os discípulos pedindo para que a fé deles fosse aumentada para ver um milagre desse. Mas quando fala sobre perdoar, quando fala sobre tirar toda a ofensa, eles pedem para aumentar a fé deles. Por quê? Porque eles não estavam sabendo lidar com aquela situação. Por quê? Porque a nossa razão fala mais forte, porque os nossos argumentos falam mais forte. E eu imagino eles falando: Jesus, não sei como que eu vou fazer isso? Aumenta a nossa fé. Então, irmãos, o que Deus tem falado muito comigo? Não adianta a gente querer orar, ver milagres, mas se realmente nas coisas mais simples nós temos fingido que está tudo bem. Nós precisamos nos posicionar. Se for preciso perder, perca. Não queira ter razão. Aliás, pedir perdão é você abrir mão da razão. Algumas pessoas, às vezes, você vai pedir perdão e fala: eu quero te pedir perdão porque eu fiquei chateado, fiquei ofendido, ou eu falei. Mas você sabe que você não merece, né? Sim, é por isso que está pedindo perdão. Então, muitas vezes, irmãos, a gente atrapalha o agir de Deus, sabe por quê? Por causa da nossa justiça própria, da nossa razão e dos nossos argumentos. Porque quando a pessoa, ela vem abrir o coração, você se aproveita para montar em cima e ser superior. Sabe, Jesus diz: é impossível que não venham ofensas. E a palavra ofensa
Se você for traduzir para o grego, ela vem da palavra escandalon, ou seja, é um gatilho. E se você ver, existiu o escandalon, um gatilho, nas gaiolas. Ou seja, quando você está ofendido, você se prende, você fica preso numa gaiola, numa grade, numa prisão, e a sua vida para de funcionar, a sua vida para de acontecer. Então quantas coisas talvez aconteceram na sua vida, começaram como uma mágoa, mas de repente gerou uma ofensa e hoje você está parado. A sua vida não rompe, o seu casamento não rompe, os seus filhos não rompem, o seu ministério não rompe, porque você não perdoou, você não liberou, você guardou aquilo no seu coração. Sabe, da mesma forma, quantas vezes nós temos deixado que uma isca entra na nossa vida, nos fisga e nos tira do propósito de Deus? Quantas mágoas foram geradas, quantas tristezas, quantas coisas geraram que você ficou preso e você parou de viver? Sabe, quantas armadilhas têm sido lançadas e você tem abraçado e você tem travado, tem parado a sua vida? Mateus 24:10 diz: nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Um dos sinais da ofensa, meu irmão, é a traição e o ódio. Um dos sinais do final do tempo é a traição e o ódio. Porque quando as pessoas estão ofendidas, elas são capazes de tudo, de verdade. Quando você está ofendido, você é capaz de difamar a pessoa, você é capaz de falar mal dela e você tem prazer com isso. Nós precisamos realmente como igreja nos unir, viver a unidade de Cristo, trazer a essência à igreja do Senhor. Sabe o que mais divide a igreja hoje? Pessoas ofendidas. Sabe o que mais destrói amizades hoje? Pessoas ofendidas. Porque quando as pessoas estão ofendidas, elas estão dispostas a tudo, até falar mentira. Então nós precisamos trazer a nossa vida diante de Deus. Fala: Deus, o que está errado? E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque algumas coisas chegaram no meu coração e quando eu percebi, eu me ofendi. E eu me fechei para algumas situações, eu estava mal. Essa semana eu sentei para resolver algumas situações na minha vida. Porque chegou um tempo que eu falei: meu, está errado isso, não está certo. Viver como se nada aconteceu, viver como se não conhecesse, viver como fazendo de conta que está tudo bem, isso não é de Deus. Então nós precisamos nos posicionar, perder se for preciso, abrir mão da razão, não importa quem errou, quem está certo, mas se você quer realmente ser livre, você quer ser liberto, você quer viver o melhor de Deus, abra mão da sua razão, abra mão do seu direito. Sabe por que muitas vezes nós não resolvemos a nossa vida? Porque os nossos direitos falam mais alto, porque a nossa razão fala mais alto, porque a nossa posição fala mais alto. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é não ter dificuldade para pedir perdão. Se for preciso pedir perdão, eu peço. Pode ser para um membro, pode ser para o líder, pode ser para o pastor, pode ser para alguém que eu nem conheço. Porque perdão fala de humildade. Perdão fala de você abrir mão da sua razão, que é exatamente o que Cristo fez. Abrir mão da sua glória, abrir mão da sua razão, abrir mão da sua posição para morrer no nosso lugar. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 19. Provérbios 18, 19. Quando você achar, diga amém. Amém? Versão NVI. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Versão Almeida corrigida. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Irmãos, o que Salomão está dizendo aqui? Que quando você está ofendido, você se fecha. Qual que é o contexto disso, meus irmãos? As cidades no Velho Testamento, elas eram separadas por muralhas, por grandes muros que protegiam, eram fortificadas. As cidades, elas tinham fortalezas. Para quê? Para que ninguém guerreasse, para que ninguém atingisse, para que ninguém invadisse. E Salomão está comparando uma pessoa ofendida com uma cidade fortificada, cheia de muros, onde ela é bloqueada. O que está querendo dizer isso, meus irmãos? Quando você está ofendido, você cria barreiras, você se fecha e você não permite mais que as pessoas falem na sua vida, você não permite mais você ouvir, você não permite mais confiar em pessoas, e você se fecha e vive sozinho. O que mais existem são pessoas frustradas com a igreja, porque um dia elas foram ofendidas, ou um dia elas ficaram chateadas. E quando eu digo ofendido, não necessariamente foi uma ofensa, mas uma chateação não tratada, ela gerou uma ofensa e as distanciou, fez com que ela criasse muros e vivesse sozinha.
O que nos faz criar muros e viver sozinho, irmãos? O nosso direito, a nossa razão, a nossa imagem, o que vão pensar de nós. Quantas vezes o nosso título, a nossa posição impede de nós nos achegarmos mais perto de Deus? Por quê? Porque o que as pessoas vão pensar? Orgulho. Um irmão ofendido, ele se fecha, ele se bloqueia, ele trava a vida dele, trava o ministério, trava o casamento. Deus está falando com você nessa noite. Existem algumas áreas na sua vida que você fechou, você escondeu, você achou que guardando seria a melhor forma. Mas isso tem travado a sua vida, isso não tem feito você avançar, não tem feito você crescer. Você precisa abrir o seu coração. Em Israel, irmãos, estava estudando, existem 2 grandes mares, ou massas de águas. Na verdade são chamados de mares, mas não são mares, que é o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ambos, eles recebem a água do Rio Jordão. O Mar da Galileia, ele recebe a água do Rio Jordão, que vem pelo norte. Ele recebe a água e ele distribui pelo sul, e essa mesma água do Rio Jordão vai até o Mar Morto. Qual é a grande diferença? O Mar da Galileia, ele tem vida, tem peixes, tem vegetação, tem pessoas. Por quê? Porque existe vida lá. Mas em contrapartida, o Mar Morto, ele não tem vida. Ele é rico em minerais, mas ele não tem vida, não tem peixes, não tem nada lá. Sabe por quê? A grande diferença? O Mar da Galileia, ele recebe e ele dá. As águas fluem, existe uma corrente. Mas o Mar Morto, ele para e ele se fecha, ele retém tudo. O que nós podemos aplicar isso na nossa vida, meus irmãos? Quando existe água corrente, gera vida. A água corrente, ela gera oxigênio para que os peixes vivam. A água corrente gera vida. A água corrente faz com que tudo flua. Mas quando gera a morte, quando você se fecha, quando você não recebe mais, você não dá mais, existe morte. Aplicando isso na nossa vida, quando nós somos como o Mar da Galileia, nós recebemos coisas boas e nós damos coisas boas. Em contrapartida, quando nós recebemos algo ruim, no bom sentido, entenda, você não guarda para você e se fecha, mas você procura uma pessoa que você pode abrir o seu coração, não para falar mal, mas para ser curado. Então quando existe águas que fluem, as águas entram, mas as águas saem, existe uma corrente onde há vida, e o Mar da Galileia, ele é cheio de vida. Os 2 mares, eles recebem água do mesmo rio, o Rio Jordão. A diferença é que um recebe e a água corre, flui. A diferença é que o outro recebe a mesma água, mas ele se fecha. Quando você se parece com o Mar da Galileia, a sua vida flui, porque você recebe e você dá. Você é ofendido, você libera perdão. Agora quando você é como o Mar Morto, você tudo que recebe, você se fecha e aquilo trava a sua vida, gera morte. O Mar Morto, ele é muito denso, de sais. Por quê? Porque ele é parado, ele não distribui. A diferença é que o Mar da Galileia, ele recebe e ele entrega. A nossa vida é da mesma forma, irmãos. Quando você recebe algo e você distribui, quando você deixa a vida fluir, você é cheio de vida. Mas quando você se fecha e tudo que você recebe, você ouve e guarda no seu coração, aquilo te mata. Como que nós temos vivido? Como o Mar da Galileia, cheio de vida, cheio de coisas boas? Ou como o Mar Morto, cheio de morte, que não flui águas, as águas não correm, não há vida. Nós precisamos deixar que as águas fluam, que as águas correm, que as águas realmente tenham vida, não ficar parado. O nosso ministério, o nosso casamento, todos os nossos projetos não são diferentes. Quando eu deixo fluir, as coisas acontecem. Quando eu guardo no meu coração, as coisas começam a parar. Talvez você entrou aqui nessa noite como eu entrei um dia, magoado, frustrado, ou muitas vezes fingindo que está tudo bem, mas no fundo, aquilo te incomoda. Você quer saber se você está ofendido com uma pessoa, sim ou não? Todas as vezes que falar sobre tal pessoa, se você ficar triste, chateado ou magoado ou se incomodar, é porque você está ofendido com aquela pessoa. Então quando fala de tal pessoa para você, se você não gosta, se você fica chateado, é porque você está ofendido com aquela pessoa. E se você está ofendido com aquela pessoa, chegou o tempo de você resolver. Chegou o tempo de você liberar perdão. Chegou o tempo de você pedir perdão. Chegou o tempo de você abrir mão da sua razão, tirar os seus direitos, deixar de ser uma cidade fortificada, quebrar muros para que possa fluir, possa resolver e realmente possa viver em paz e perdão, como nós falamos de Naamã. É tempo de você abrir o seu coração. E eu creio que o principal desejo do Senhor nessa noite é curar a nossa alma. As pessoas mais feridas hoje, sabe o que? São na alma. Muitas pessoas estão doentes por causa da alma. Pessoas estão muitas vezes em depressão por causa da alma. Não é o único
única razão, tá? Mas por causa da alma também. Muitas pessoas ficam doentes porque guardam um rancor dentro do coração e aquilo incomoda ela e aquilo trava a vida dela e ela para de viver. Quantas coisas talvez tenham destruído a sua vida porque gerou uma mágoa, uma ofensa. Irmãos, se nós queremos resolver as coisas, nós precisamos abrir o nosso coração. E sabe qual que é a maior ferramenta para você acertar as coisas? Transparência. Se você quer resolver algo que está errado, transparência com a pessoa certa. Não adianta você falar para todo mundo, menos para aquela pessoa. Você está chateado com fulano, mas você conta para a igreja inteira, mas não conta para ele. Como que você vai resolver? Você só está piorando a situação. Então, se existe uma chateação, procura a fonte, procura a pessoa certa, abra o seu coração, rasga o seu coração, diga: eu estou chateado porque você falou isso, eu estou chateado porque eu criei expectativa, eu estou triste por causa disso. Abre o seu coração. Se não for dessa forma, você não vai resolver. Ah, mas é que eu tenho um amigo, eu conto para ele as coisas e ele me entende. O seu verdadeiro amigo é aquele que vai olhar para você e falar assim: ah, aconteceu isso, então procura a pessoa e se acerta. Agora você fala: não, pode me contar que eu estou te ouvindo. Ele não é amigo de verdade. O amigo de verdade, ele vai te instruir a fazer o que é certo. Sabe, irmão, se for preciso perder, perca. Se for preciso abrir mão de sua razão, abra. Sabe, resolva hoje. Se você está ofendido, resolva. Você lembra quando você foi para o encontro? Você lembra como você voltou? Cheio de vida, cheio de expectativa, cheio de unção. Você faria tudo pela obra de Deus. Mas de repente, um dia alguém dentro da igreja te ofendeu, sem motivo, até sem querer, e você se fecha. E quando você se fecha, você fica magoado, você não quer mais fazer, você não tem mais prazer. Por quê? Porque foi alguém dentro da igreja. Poderia ser todo mundo, mas foi alguém dentro da igreja. E o que faz? Você começa a viver bloqueado. Você cria uma barreira e nada mais te satisfaz. Você vem para a igreja, mas vira um peso. Por quê? Coisas mal resolvidas. Nós precisamos acertar. Sabe o que nos mais ofende? Nossos amigos. Porque pessoas que lá de fora, pessoas que você não tem contato, que não é seu amigo, você não se importa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar mal de mim que eu nem conheço? Não me afetou. Mas quando um amigo meu fala mal de mim, eu fico mal. Por quê? Porque eu crio expectativa, porque é meu amigo. Olha o que Davi diz em Salmos 55, 12. Se você puder abrir. Se for projetar, se quiser ler aqui também, fica tranquilo. Salmo 55, 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O que Davi está falando aqui? Se fosse um inimigo, não teria dificuldade nenhuma. Mas logo você que vai para a igreja comigo, você que é meu amigo, você que compartilha das bênçãos, você compartilha da minha vida. Sabe o que nos ofende, irmãos? Pessoas queridas. Você nunca vai ficar ofendido com pessoas que você não conhece, porque aquilo lá não te afeta. Agora, quando alguém que é seu amigo, alguém que andou com você, te faz algo, você fica ofendido. E você cria uma barreira. Mas sabe qual é o grande problema dessa ofensa? Não prejudica só a pessoa que você está ofendido. Prejudica você e as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas talvez pararam de viver porque uma mágoa no seu coração, e a boca fala que o coração está cheio. Aquilo que está no seu coração você começa a jogar, e aquilo começa a inflamar, começa a influenciar. Por quê? Porque é uma ofensa que foi gerada. E quantas vezes nós vivemos dessa forma, amargurados, tristes? E isso é o quê? Por causa da expectativa. Sabe, poderia todo mundo ter me magoado, poderia todo mundo ter falado mal de mim, mas dentro da igreja, isso cria uma barreira. E quando você é ofendido, você cria muros, para quê? Para se proteger, a sua autodefesa. E você não quer mais se relacionar, você não quer mais abrir o seu coração. E por isso você se fecha, você para de viver, e você fica como um mar morto, cheio, sem vida, parado, não flui, não acontece, nada dá certo. É tempo de nós voltarmos às águas correrem sobre a nossa vida, irmãos. É tempo de você receber coisas boas e você liberar coisas boas. É tempo, se você receber algo ruim, você confessar, abrir o seu coração, rasgar o seu coração, tirar toda a mágoa, para que você viva uma vida cheia de Deus, de paz, de alegria. É isso que Deus nos chamou. Nós precisamos realmente, sabe, liberar a nossa vida. 1 João 3,15, não precisa abrir, diz que toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida.
Muitas vezes nós achamos que nós só matamos pessoas se nós pegarmos uma arma, uma faca e acabar com a vida daquela pessoa. Mas se você odeia o seu irmão, você está sendo um assassino, você está sendo um homicida, você está destruindo uma vida. O nosso grande problema é como está sendo tratado aquilo que gerou uma ofensa. Porque sempre vai começar como uma mágoa, irmãos. Mas a mágoa não tratada, ela vai virar um ressentimento. E quando esse ressentimento não é tratado, ele vira uma amargura. E quando essa amargura não é tratada, ela vira ódio. E quando o ódio não é tratado, vira vingança. E quando a vingança não é tratada, ela vira um homicídio. Talvez você nunca matou alguém fisicamente, mas quantas pessoas você já matou no coração? Quantas pessoas você já matou com um olhar? Quantas pessoas você já matou com a sua fala ou com os seus ouvidos? Quantas pessoas nós destruímos porque nós ouvimos ou falamos? Então, a mágoa não tratada, ela vai passar por processos que ela vai chegar até o quê? O homicídio. Eu vou matar aquela pessoa no meu coração. E eu estava muito mal, irmãos, porque eu tinha matado algumas pessoas no meu coração. Eu não quero, não faz parte. E quantas vezes você fica ofendido? Então é preciso você se posicionar. Eu tenho tomado algumas posições, falta algumas ainda. Estou fazendo essa semana, eu termino. Mas de resolver coisas que estão mal resolvidas. Pedir perdão, abrir mão da minha razão. Ah, mas foi a pessoa que errou com você, não importa. Para mim, tudo está começando. Tudo é um renovo, tudo é um momento de novidade de vida. Ah, mas lá atrás fizeram, não importa. Sabe, às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas e ela, mas você errou. Eu falei, sim, é por isso que eu estou pedindo perdão. O problema é que muitas vezes, irmãos, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana. Eu falei, eu pedi perdão para tal pessoa, mas a pessoa me respondeu e, sabe, me julgando, criticando. Eu falei, não importa, abra mão. Sabe, abre mão, deixa se a pessoa, mas você libera a sua vida. Se você pedir perdão a uma pessoa não quiser te perdoar, você liberou a sua vida. Libera a sua vida, para de deixar que as coisas impeçam, sabe? Para de vingança, para de pagar com a mesma moeda, sabe? Muitas vezes a traição, o ódio tem gerado por causa de uma ofensa não tratada, por causa de uma mágoa, era uma simples mágoa. Irmãos, você ficar chateado com alguém é normal, mas quando essa chateação não é tratada, ela vai virar uma mágoa e vai virar uma ofensa. Chateado com pessoas eu fico, eu sou carne, eu sou alma. Então se alguém não fizer o que eu espero, eu fico chateado, mas o que eu faço? Eu estou chateado. Então você precisa aprender a ser transparente. No momento que você se chateou, falou, eu não concordo, eu fiquei chateado, eu não acho legal. Mas como adulto, como maduro, para resolver as coisas. Olha o que diz Mateus 7,15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Os falsos profetas, eles estão em tantos lugares, irmãos. No mercado, no salão de beleza, nas ruas, no comércio. Pessoas que muitas vezes você vê como um cordeiro, mas nas falas parece um lobo. Quantas vezes você tem emprestado seu ouvido e você se magoou com pessoas porque você ouviu algo? Quantas vezes você se chateou com alguém, mas você nunca conversou com aquela pessoa? Sabe qual é o grande problema disso, irmãos? A falta de transparência. Você fica chateado com alguém porque você compra partido, você compra briga. Você é parcial, você não é imparcial. Muitas vezes a pessoa nunca fez nada para você, mas porque tal pessoa disse que fez para ela, você compra briga. Você nem sabe. Então nós precisamos ser, sabe, realmente ouvir a fonte. Ah, tá chateado? Procura a fonte. A partir de hoje, irmãos, você tem algo mal resolvido? Não conta para todo mundo, conta para a pessoa. Vai até ela, vai até a fonte. Fala, nós somos maduros, nós crescemos, por isso eu quero te pedir perdão. Eu quero falar que eu estou chateado, eu quero liberar perdão, eu quero isso, aquilo. Abre o seu coração, rasga o seu coração. O problema da ofensa é como ela é feita na nossa vida. Porque se você pegar um sapo e colocar ele numa água fervendo, o que ele vai fazer? Ele vai pular na hora. Mas se você pegar uma água, temperatura natural, e colocar um sapo e ligar o fogo e deixar lá, vai começar a ficar morno, gostoso. Quando vê, vai começar a ficar mais quentinho. Quando vê, está fervendo, mata o sapo. Sabe o que nos mata? Não é nos jogar uma água fervendo, porque todo mundo é esperto para isso. Mas é aquela água que parece gostosa. Fala, não, ele é meu amigo, né? Olha que legal, ele confiou em mim, ele contou o problema dos outros, contou o problema da igreja inteira para mim. Como ele é meu amigo, água morninha, que só vai esquentando. Quando vê, matou o seu coração.
tirou toda a esperança do seu coração, tirou vida do seu coração, e você começa a parar de acreditar na obra de Deus, você não tem mais vontade de vir na igreja, você não acredita mais na célula, e tantas coisas porque foram minadas do seu coração. Quantas coisas, irmãos, nós precisamos, sabe, trazer a realidade hoje e mudar a nossa vida, voltar a viver realmente o propósito do Senhor. Eu estava estudando, e essa palavra, tem os vídeos de John Bevere, a isca de Satanás, e ele fala sobre 2 tipos de pessoas que existem na igreja. O primeiro tipo de pessoa que existe na igreja é aquela que genuinamente foi ofendida, aquela que realmente fizeram algo injusto para ela. Mas existe o segundo tipo de pessoa, que é aquelas que pensam que foram ofendidas, aquelas que pensam que foram maltratadas. Esse é o problema, quando você acha que aconteceu algo, porque te disseram, falaram. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você foi testificar na fonte se realmente falaram aquilo? Porque o nosso grande problema é a gente acreditar no que disseram, falaram, e isso divide a igreja. Então, se a partir de hoje você está chateado porque disseram, vai na fonte onde disseram e pergunta se é verdade. Você vai resolver o problema, você vai evitar um desgaste, você vai evitar uma ofensa. Então, existem pessoas que foram ofendidas genuinamente na igreja? Claro que existem. Mas 98% dos casos são pessoas que acharam que foram ofendidas, pensaram que foram tratadas mal, pessoas que pensaram que não tiveram valor, pessoas que pensaram que não era isso, e começa o quê? Viver esse disse-me disse, esse eu acho, me falaram, comentaram. Vai na fonte, a fonte vai resolver todo o problema. O grande problema do segundo grupo, sabe qual é? Comentários, fofoca. Me disseram, sabe, eu vejo que você está na igreja há tanto tempo, e me disseram, até hoje, se fosse comigo. Falas, irmãos. O problema é que nossa alma gosta disso, vamos ser sinceros. A nossa alma gosta de ouvir coisas que a gente gosta de falar mal dos outros, a gente gosta de ouvir mal dos outros. Sabe por quê? Porque isso enche o nosso coração. Nosso coração ele é corrompido, e nós gostamos disso. Então nós precisamos nos guardar, dar um basta, falar: a partir de hoje não me fala mal mais de ninguém. A partir de hoje, se você tem um problema, resolve na fonte. Eu não sou aterro sanitário, meu coração, meu ouvido não é aterro sanitário, não é lixão para você ficar jogando tudo aí, eu ficar ouvindo e isso me contaminar. Quantas pessoas, irmão, sabe o que eu vejo? Eu comprei briga, e sendo imparcial, mas eu comprei briga de muitas pessoas, porque era correto, era justo. Mas no final, todo mundo fica bem e eu saía como ruim da história. Eu falei: tá errado isso. Eu comprei brigas por causa da igreja, por causa do ministério, por causa da lealdade, por causa disso, daquilo. Mas quando eu vi, todo mundo fica bem e eu sou o ruim da história. E eu fico mal, porque eu fui o ruim, eu que tratei mal, eu que fui duro demais, eu que não isso, aquilo. Isso Deus começou a falar comigo, e eu falei: eu estou sendo contaminado, eu estou ficando mal, e todo mundo fica bem. Então eu dei um basta na minha vida, foi preciso resolver algumas questões mal resolvidas. Eu sei que você está aí hoje. Eu creio que Deus está falando com você que existem algumas questões na sua vida que você precisa resolver. Algumas pessoas que essa semana você vai precisar procurar para pedir perdão. Algumas pessoas que essa semana você vai procurar para liberar perdão. Quantas coisas talvez no seu passado ficaram mal resolvidas e você colocou uma pedra, fingiu que está tudo bem, mas na verdade tem coisas lá que precisam ser acertadas. Coisas que talvez dói de mexer, mas vai ser preciso mexer para curar. Irmãos, você ser curado dói, porque você tem que abrir mão da sua razão, você expor as suas fraquezas, expor as suas dificuldades, expor as suas limitações. Mas eu cheguei a um nível na minha vida, eu falei: Deus, eu preciso mudar, eu preciso abrir mão de tudo isso, porque não importa título, o que importa é a sua vontade. Abra sua Bíblia em Provérbios 6:16. Provérbios 6:16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas que Ele detesta ou abomina: olhos altivos, que seja olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. 7 coisas. Olha o que Salomão diz aqui: pés que se apressam para fazer o mal. Sabe o que é isso? Pessoas que se alegram para ir falar coisas que vão destruir o corpo.
Pés que se alegram de fazer o mal, pessoas que têm prazer ou que se apressam, têm alegria, têm prazer de correr para fazer algo. Pessoas que gostam de testemunhar ou espalhar mentiras, provocar discórdias, tudo isso Deus abomina, tudo isso Deus odeia, isso não faz parte do corpo, pelo contrário, isso destrói o corpo. Lembra que eu disse que existem dois tipos de pessoas na igreja? A pessoa que realmente foi ofendida e a pessoa que acha que foi ofendida. A maioria das pessoas estão no segundo grupo, 98%. Por quê? Por causa de fofocas, por causa de pés que se apressam para fazer o mal, pessoas que semeiam discórdias e isso gera uma ofensa. Então por que eu disse, você quer resolver a sua vida? Vai na fonte. Ah, disseram, mas não conta para ninguém porque senão você vai me expor. A partir de hoje, irmão, você quer resolver a sua vida? Se for preciso, expõe até o presidente, mas vai resolver a vida. Ah, mas, eu estou te contando algo, mas não conta para ninguém porque eu sou seu amigo. A partir de hoje, se você quer resolver a sua vida, te disseram isso, então vai resolver na fonte. O problema, sabe qual que é? Política da boa vizinhança. Eu vou guardar para mim porque ele me contou, senão eu vou prejudicar ele. Mas você está prejudicando a sua vida, você está travando a sua vida e você gerou uma mágoa na sua vida. Será que se aquela pessoa fosse sua amiga de verdade, ela ia gerar esse peso, essa mágoa dentro de você, para você travar a sua vida? Então a fofoca, ela tem sido algo abominável, gera discórdia, é um veneno, é um lixo no nosso coração. E muitas vezes nós temos sido um aterro sanitário, temos deixado o que as pessoas falam na nossa vida, e isso gera uma ofensa. Irmãos, como Jesus tinha todos os motivos para ficar ofendido. Jesus tinha toda a razão para poder pagar mal com mal, dente por dente, olho por olho, vingança. Mas o que ele faz? Ele preferiu amar. Existe uma história na Bíblia que eu vejo como uma grande referência para a nossa vida. Quando já ouviram falar sobre José do Egito? José foi alguém que foi ofendido, mas a diferença é que ele não deixou que a ofensa entrasse no coração dele. Sabe por que José ele virou o governador do Egito, o segundo homem do Egito? Porque ele não permitiu que toda a ofensa entrasse no coração dele. Se você for ver José, ele teve 2 sonhos, que 12 feixes se dobraria a ele, que eram os irmãos, e o sol e a lua se dobraria a ele, que eram os pais. Mas o que aconteceu nisso? Os irmãos ficaram ofendidos por ouvir esse sonho. Então os irmãos prepararam uma armadilha para o quê? Para acabar com a vida dele. Então eles partiram para o estágio não apenas da traição, mas do ódio. E falou, e se a gente pegar, jogar ele num buraco, matar ele, falar que um animal devorou e a gente leva a túnica dele para o nosso pai, está tudo resolvido. O que é isso? Pessoas ofendidas. Se você for ver, José, ele foi vendido para os ismaelitas. José ficou 10 anos como escravo na casa de Potifar. Mas quando Potifar tem confiança nele, a esposa de Potifar chega e inventa uma mentira. Por que a esposa de Potifar inventou uma mentira? Porque ela ficou ofendida, porque ele rejeitou ela. José fez o que era certo, ele foi íntegro diante de Deus, mas aquilo que era certo para ele gerou uma ofensa no coração da mulher de Potifar. E o que a mulher de Potifar estava disposta a fazer? Matar José, porque ele o rejeitou ela. Então quantas vezes uma ofensa é gerada, mas tudo isso não permitiu que José ficasse ofendido. Então José ele fica mais 2 anos preso. Até aí, irmãos, já se passaram 12 anos do sonho dele. Um sonho que ele tinha, um projeto, um propósito de Deus, um chamado de Deus para a vida dele. 12 anos se passa e parece que tudo está dando errado. A grande diferença, irmãos, que José, ele não permitiu que aquelas ofensas entrassem no coração dele. Tanto é que a grande prova disso, que quando ele está dentro da cadeia, no calabouço lá, chega o copeiro e o padeiro, eles pedem para que seja interpretado no sonho. O que José faz? Não confio nesse Deus, não, estou cansado, estou desgastado, 12 anos da minha vida servindo, não aguento mais. É isso que José faz? Não. O que José faz, existe um Deus vivo, um Deus de Israel, e Deus diz isso, Deus revela sonhos. Ou seja, ele não estava ofendido. Quando você está ofendido, você bloqueia nas oportunidades. Sabe por que José foi governador do Egito? Porque mesmo diante de ofensas, ele não deixou aquilo entrar no coração dele. O que você precisa entender é que ninguém, nada pode destruir o chamado de Deus na sua vida, nada. Nem pessoas, nem o próprio diabo, ninguém. A única pessoa que pode destruir o chamado de Deus na sua vida é você mesmo. Quando você cria um bloqueio, quando você deixa que a armadilha, a isca entre na sua vida e você para de viver. José ele teria todos os argumentos para viver dessa forma, irmão. Mas sabe o que ele fez?
não vou permitir que isso entre no meu coração. Ele continuou sonhando, continuou acreditando e continuou prosseguindo. Passaram-se 2 anos de calabouço. Quem precisa de revelar um sonho que ninguém revelou? O próprio faraó. Então, aquele homem que estava lá de novo, que foi reintegrado, quando eu estava na cadeia, tinha um homem, um tal de José, ele revelou o sonho, ele serve o Deus de Israel. Manda chamar ele. 12 anos passaram. Agora eu quero te dizer algo. Tudo isso contribuiu para que o propósito de Deus fosse completo na vida de José. Como que José chegaria no Egito falando, tocar a campainha de faraó lá, falar o seguinte: Deus falou comigo que eu vou ser governador aqui. Ele ia morrer, falar, quem que é você? Sai daqui, é inimigo. Então Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos colocar no propósito principal. Eu estava lendo um livro que chama 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, Tiago Brunet. E ele conta lá que as pessoas que querem o seu mal, elas vão servir como uma alavanca para te levar no propósito principal. Ele diz que uma certa vez ele foi ministrar num estado que ele nunca tinha ido. E era uma conferência grande, milhares de pessoas. E o que acontece? Ele chegou naquele lugar, não conhecia o pastor, mas era algo muito renomado. E antes de ministrar, ele chegou para aquele pastor e falou: como que você me conheceu? Por que você me chamou? Daquele pastor daquela igreja, então, na verdade, naquele ginásio, aquele lugar que estava acontecendo a conferência, falou: faz o seguinte, ministra, depois nós vamos sair para jantar e eu te conto como foi. Ele ficou curioso, tá bom, mas aconteceu, foi poderoso. Depois eles saíram para jantar e ele falou: enfim, estou curioso, me conta, como que você me conheceu? Daí ele pegou e contou, ele falou o seguinte: aqui na cidade tem um pastor muito renomado, a maior igreja. E ele começou a falar mal de você, ele começou a lançar coisas ao seu respeito, e eu nem te conhecia. Eu nem sabia quem era Tiago Brunet. Mas quando ele começou a falar mal de você, minha esposa foi pesquisar na internet, começou a assistir os seus vídeos, começou a ver as suas palavras, e nós vimos que você era alguém sério. Então nós fomos pesquisar, vimos a sua cobertura, vimos que era alguém de Deus. E foi assim que nós conhecemos você. E o que o Tiago Brunet estava querendo dizer? Ele pregou numa das maiores conferências que ele já pregou na vida dele, porque alguém foi falar mal dele, e aquilo impulsionou para que ele fosse conhecido naquele lugar. Muitas vezes nós ficamos preocupados, ou vivemos, totalmente diferente de José. Mas as pessoas estão falando, não importa. José, ele não deixou que aquelas coisas abalassem ele foi curado, As pessoas, os irmãos dele diziam em Gênesis 37:20, olha lá, vem o sonhador, zombavam dele, eles maquiavam mal, planejavam, vamos jogar ele nesse poço, vamos dizer que o animal matou ele, a gente leva a túnica, está tudo certo. Agora você consegue imaginar Deus e Jesus, o Espírito Santo conversando, falando: e agora? Olha, a gente tinha um propósito para José, mas os irmãos atrapalharam. Você acha que era isso? Não, tudo isso contribuiu. Mas o que definiu José chegar onde ele chegou, sabe o que foi? O coração de José que estava guardado. Você precisa guardar o seu coração, porque quando você deixa o seu coração ser contaminado, você para o seu sonho, você para o seu ministério, porque pessoas fazem você desacreditar daquilo. José teria todos os motivos para falar: não, eu confundi, Deus não falou isso comigo. Quantas vezes você para por causa de pessoas? Como eu disse, nada pode tirar do propósito do chamado de Deus. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Quantas vezes você para de sonhar, você para de viver o sonho de Deus? Quantas vezes você desiste do seu chamado, do seu ministério, porque disseram, porque falaram, porque ouvi dizer? Difamações, mentiras, ofensas geradas que destrói a sua vida. Irmãos, tudo isso contribuiu para a vida de José. Tudo isso mudou a vida dele. Depois de muitos anos, ele saiu daquela prisão e ele foi o governador. E sabe qual é o grande sinal da vida de José que ele não estava ofendido? Todo teste de Deus ele vai ter a volta. Ele foi testado na situação mais contrária possível, mas depois é dado poder para ele, para ver como que ele daria resultado naquilo. Na nossa vida não é diferente, você vai passar dificuldades, mas o grande teste, sabe qual vai ser? Quando você estiver diante da oportunidade, você estiver do lado certo, ou quando você estiver favorável, qual resposta você dá? José diante, como governador, no tempo das 7 vacas magras, o tempo de dificuldade, o tempo de escassez, ele teria a oportunidade de não dar comida para a família dele, mas sabe o que ele faz? Ele traz a família para lá, traz o pai dele para lá, existe uma restauração. José teria todos os argumentos, José teria toda a razão de pegar e falar: agora vocês vêm me procurar? Não, agora eu não quero mais. Qual seria a minha e a sua posição diante disso?
diante de pessoas que te maltrataram a vida toda, diante de pessoas que talvez nunca te valorizaram, mas amanhã você está do lado favorável, qual seria a sua resposta? Pagar com a mesma moeda? Ou você abraçar, perdoar e falar, eu quero ser a diferença na sua vida? O que mais Deus tem falado comigo, irmãos, nesses dias é isso. Não pagar com a mesma moeda, mas fazer diferente. Quando você aceita a isca, quando você cai na isca, você para a sua vida, você impede a cura, você para de crescer. Quantas áreas da sua vida pararam de fluir? Quantas áreas da sua vida bloquearam, se fecharam? Eu quero encerrar com a mesma frase que eu disse no início. Se você quer saber, quer fazer um teste na sua vida, se você está ofendido, magoado com alguém, é quando fala sobre aquela pessoa, quando comenta sobre aquela pessoa, você se fecha, você fica chateado, você tem uma barreira, você cria um bloqueio. Isso é um sinal que você está ofendido com aquela pessoa. Eu quero te desafiar nessa semana, meu irmão, você procurar pessoas que talvez criou uma chateação, honra ela, peça perdão, se for preciso leve ela para tomar um café na sua casa, mas resolva. Abre a mão da sua razão, resolva, liga, peça perdão, manda uma mensagem, vai falar pessoalmente, marque uma reunião se for preciso. Se você não é capaz de resolver sozinho, chame o seu discipulador, chame o seu pastor, faça. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de mostrar que eu não sou capaz de algumas coisas. Tem coisas que eu sei que sozinho eu não ia saber resolver. Então eu chamo meu pastor, chamo meu supervisor, chamo o pastor e resolve. Mas resolve, não fica no disse-me disse, não fica com aquela mágoa no seu coração. Resolve. Feche seus olhos por um instante. Deixa Deus falar com você no seu lugar agora. Se existem algumas coisas que têm tirado a sua paz, é sinal que precisa de perdão. Se existem algumas coisas na sua vida que pararam, você está chateado, mal, frustrado, precisa de perdão. Deixa Deus te curar nessa noite, meu irmão. Deixa Deus te curar nessa noite. Quantas coisas entraram pelo seu ouvido, chegaram ao seu coração e você se fechou, você está mal, você não tem mais alegria, não tem mais prazer. Talvez alguém que comentou algo, ou talvez uma decisão, ou talvez alguém que te julgou, não sei. Mas deixa Deus falar com você nessa noite. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui nessa noite curado, liberto. Oh Deus, o Senhor tem liberdade nessa noite. Deus, começa a ministrar nos nossos corações. Deixa Deus ministrar no seu coração nesse momento. Se for preciso chorar, deixa o choro para liberar a sua vida, tirar toda a mágoa, tudo aquilo que ficou oculto, escondido, ou tudo aquilo que você se bloqueou, se barrou. Sabe, se existem motivos que tiram a sua paz, a sua alegria, deixa Deus te curar nessa noite. Deixa Deus tirar toda a mágoa. Deixa Deus tirar. Sabe, irmãos, essa semana eu me senti leve, curado, me senti feliz, sabe, de me alegrar com a alegria dos outros, de me alegrar de ver alguém poder ser melhor que eu. Não me importo, mas porque eu estou curado. Você precisa ser curado nessa noite de algumas coisas que você absorveu e isso fechou o seu coração, criou barreiras, muros. Deixa Deus falar com você agora. Quebra todo jugo, tira toda a prisão, tira toda a dureza do seu coração, toda a razão. Oh Deus, o Senhor tem liberdade nessa noite. Começa a ministrar nos nossos corações. Tira todo o coração de pedra, remove todo o coração de pedra e nos dê um coração, Pai, cheio da Tua presença, do Teu amor, da Tua vida, paz, alegria no Espírito. Oh Deus, Deus está ministrando agora no seu coração, meu irmão. Se for preciso, chore. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, rasgue o seu coração. Mas não saia daqui da mesma forma. Não fique indiferente. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Se Deus está falando com você, quero te desafiar a você tomar uma atitude. Sair do seu lugar, vir aqui na frente e falar: Deus, eu quero ser curado, eu preciso perdoar, eu preciso liberar minha vida. Se você precisa ser curado, se você tem alguma mágoa, saia do seu lugar, fala: eu preciso ser curado nessa noite. Deixa o seu orgulho, deixa a sua posição, deixa seus direitos de lado. Deus quer te curar nessa noite. Deus está curando a sua vida, tirando toda a ofensa. Abre meu coração. Oh Deus, cura-nos, Deus. Nós sabemos que há algo de Deus para nós nessa noite aqui. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Deixa Deus tirar todo o seu passado. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Se você estiver no seu lugar, Deus falar com você, não relute. Deus está falando com você. Saia do seu lugar, diga: eu quero ser curado hoje. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Quebre barreiras, quebre todo jugo. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Se for preciso, chore, rasgue o seu coração. Ah, Senhor, existe cura nessa noite para você. A cura do Senhor sobre a sua vida hoje, meu irmão. Curando a sua alma, tirando todo o jugo, para me ensinar, te libertando. O caminho que devo seguir. Chore, rasgue o seu coração. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Você que veio aqui na frente, feche seus olhos. Talvez você chegou aqui pesado, angustiado, desesperado, mas comece a sentir agora Deus colocando uma paz sobre o seu coração. Comece a sentir Deus tirando toda aquela angústia, aquela dor no seu coração. Comece a sentir Deus te curando, tirando todo o peso, todo o jugo. Deixa Deus te curar nessa noite, meu irmão. Quero te dar liberdade, você que está no seu lugar também, abraçar um desses irmãos e começar a orar por ele. Falar: existe cura de Deus para a sua vida agora. Recebe cura de Deus na sua alma. Cura de Deus, tira toda a angústia. Paz do Senhor sobre você agora. Em nome de Jesus, a paz de Deus, a paz do Senhor sobre a tua vida agora. Tira tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi inflamado, tudo aquilo que foi gerado. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar